A armação contra Felipe Martins foi desmascarada ao vivo e a cores e revelou ainda a razão oculta, secreta da prisão ilegal de Felipe Martins, que vai te deixar aí de queixo caído. Esse é um daqueles vídeos raros, impagáveis, que a gente diz só acredito vendo, mas depois, mesmo que a gente vê, a gente não consegue acreditar. Essa foi a minha reação, meu sentimento. Fiquei incrédulo assistindo isso aqui. Olha, a gente já tinha antecipado aqui que o representante de comércio dos Estados Unidos, Jameson Greer, já estava irritado com o Brasil depois de uma ação do Brasil que bloqueou, junto com a Turquia, lá na Organização Mundial de Comércio, uma medida americana para isentar de maneira permanente tarifas ao comércio digital. E ele tinha dito que tudo de Brasil passaria por ele, então ele queria acelerar essa investigação da 301, tanto que soltaram a informação ontem, depois de quase um ano de investigação, uma investigação muito abrangente contra o Brasil, por sinal, que aborda tanto comércio digital, PIX, pirataria na 25 de março, desmatamento, corrupção, tarifas a outro país. Então, daí ontem, quase meia-noite, o governo se antecipou alguns dias e soltou esse relatório preliminar, dias antes do previsto, com algumas conclusões e recomendações. Entre as conclusões, Sadi, os Estados Unidos alegaram que tribunais brasileiros emitiram ordens para que empresas de mídia social dos Estados Unidos removam conteúdos políticos. A gente já tinha falado sobre isso antes, é algo que eles estão de olho, na questão da censura. Em relação ao PIX, eles afirmam que o Brasil colocou em desvantagem empresas americanas, de cartão de crédito, por exemplo, que atuam nessa concorrência desses serviços de pagamento eletrônico. Sobre a corrupção, o governo diz que o Brasil deixa de adotar medidas para combater o problema. Sobre a proteção de propriedade intelectual, que o Brasil deixa de aplicar medidas para coibir a circulação de mercadorias falsificadas, citando até 25 de março. A Malu, lá no blog dela, ela está contando, roda para mim aqui, por favor, que nessa delação rejeitada do Vorcaro, revelava um novo contrato milionário com a mulher do ministro Moraes. Segundo informações da Malu Gaspar, o dono do Master, porém, disse que o pagamento de 50 milhões de reais não chegou a ser feito porque o documento não foi assinado. Informações da Malu, lá no jornal O Globo. Thomas. Declarou que já não fazemos parte da lista de países amigáveis aos Estados Unidos. Em sua região de influência, integramos agora o seleto grupo de ditaduras sanguinárias e corruptas como Cuba, Nicarágua, Colômbia e Venezuela. Na prática, o Brasil, sob Lula, foi rebaixado para a segunda divisão da geopolítica global. Adeus relações preferenciais, investimentos estratégicos, acordos de segurança. Somos oficialmente um pária internacional graças ao líder máximo do PT. Essa conquista, claro, não seria possível sem o auxílio luxuoso do Supremo Tribunal Federal. Uma corte integrada por gente irresponsável. Quem diz isso é o próprio governo americano, que no relatório final da investigação feita pelo USTR, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos, empilha acusações contra Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Somos um regime de exceção, em seu pior sentido, onde críticos são perseguidos e o devido processo legal deixou de existir. Uma nação sem qualquer projeto de país, e onde o presidente gastou seu terceiro mandato com ofensas e acusações infantis contra o líder da maior potência militar e econômica do planeta, apenas para satisfazer sua militância radical. Uma nação sem qualquer segurança jurídica, e onde qualquer canetada de ministro do STF elimina leis, contratos, negócios, reputações e vidas. Somos governados por gente da laia de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Gustavo Petro e Miguel Dias-Canel. Sendo assim, não merecemos compaixão. Merecemos tarifas de 25% sobre nossos produtos e fuga massiva de investimentos. Merecemos o isolamento diplomático com a exclusão do Brasil de fóruns regionais e multilaterais. Merecemos agentes da CIA cumprindo missões especiais por aqui. Merecemos ser humilhados com a abertura de uma investigação contra o presidente da República e até sua eventual prisão numa operação secreta das Forças Especiais Americanas. Merecemos a tutela externa, pois somos incapazes de resolver nossos próprios problemas. Da lista de presidentes párias da região, Maduro é o exemplo mais bem acabado e passará o resto de seus dias numa penitenciária federal americana. Dias-Canel tenta evitar o mesmo destino, assim como fez Petro, que recuou nas agressões rasas e torce agora para que seu pupilo, Ivan Cepeda, seja eleito. Lula pode acabar como Maduro se esticar a corda, ou pode recuar e dar a sorte de não conquistar um quarto mandato. Rubio conta com isso, na verdade. Como ressaltou em sua fala, o Brasil passa por um processo eleitoral e poderá ser reabilitado com a eleição de Flávio Bolsonaro, chamado por Trump de jovem inteligente que ama muito o seu país. Sim, um verdadeiro patriota nunca colocaria toda a nação em risco, por mera vaidade ou qualquer interesse oculto.
Lula lançou o país numa trajetória de colisão com a maior potência nuclear do planeta, irresponsabilidade que cobrará seu preço em inflação, escassez e desemprego, ou coisa pior. Ele é o verdadeiro traidor. Lula defende a forca para traidores. Eu ficaria satisfeito se ele puder pagar em vida por seus crimes contra a pátria. Lula deve ligar para Trump após classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O título da matéria está escondendo inúmeros fatos. Então, o que diz a matéria é outra coisa, tá? Porque o Dario Durigan, ele afirmou, abre aspas, aqui, CBN, que a medida unilateral pode gerar sanções e afetar o sistema bancário. Ou seja, quem afetou o sistema bancário foi a medida dos Estados Unidos, e não o Comando Vermelho e o PCC. Eles estão mudando o sujeito e o objeto. E aí continua, vamos lá. O presidente Lula deve ligar para Trump nos próximos dias para tentar reverter a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. A informação foi revelada pelo ministro da Fazenda ao jornal O Globo. Dario Durigan alertou que a decisão do Departamento de Estado americano ameaça a economia brasileira, ou seja, quem está ameaçando a economia brasileira não é o PCC ou o Comando Vermelho, mas o Departamento de Estado que reconhece que o PCC e o Comando Vermelho estão ameaçando a economia brasileira. O ministro afirmou que a medida unilateral pode gerar sanções e afetar o sistema bancário, fintechs e até infraestrutura do PIX. O governo federal estuda conceder apoio financeiro a empresas prejudicadas pela decisão americana sobre facções criminosas. Vou ler de novo. O governo Lula estuda pegar o seu dinheiro para dar para banqueiros, porque esses banqueiros estão ligados a grupos terroristas. Desculpa gritar, é muito revoltante isso aqui. Esse é o Lula. Ele vai pegar o teu dinheiro. Se você está com um parente no hospital, se não tem maca, se a pessoa está no corredor do hospital, se teu filho, manda isso pro teu parente. Se a criancinha na escola não tem merenda, fala para ela, fica sem merenda porque o Lula vai dar dinheiro para os banqueiros que estão ligados ao PCC. Se na tua escola não tem um ônibusinho para levar as crianças, se não tem creche para você poder ir para o teu trabalho, porque o seu marido sozinho não está dando conta de pagar as contas, você está tendo que se virar fazendo limpeza, se vira, porque o Lula vai pegar o teu dinheiro e vai dar para banqueiro, para proteger banqueiro ligado ao PCC. Continua a CBN. Ele pretende repetir o modelo adotado no ano passado, durante o tarifaço da gestão Trump, priorizando o diálogo diplomático. Com quem? Com o narcotráfico, só pode, né? Para evitar contaminação no risco país. O ministro disse que já conversou com os presidentes dos principais bancos brasileiros. Ele está conversando com o diretor da sua escola sobre problema de merenda? Teu filho volta para casa com fome? Aí, ó, o Lula está conversando com o diretor de banco. É revoltante, cara. Um lugar normal. As mães que têm filho em escola pública deveriam cuspir na cara desse vagabundo. No mínimo. Dario Durigan. Todas as mães de criança em escola pública. Na ligação para Trump, a intenção de Lula olha a intenção de Lula, reforçar o compromisso com o combate ao crime organizado. Vai tomar no teu cu, Lula. E tentar reverter os efeitos da medida assinada pelo secretário Marco Rubio. O governo alega que o Comando Vermelho e o PCC já atuam em 12 estados americanos. Não alega não, isso é verdade. A ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, convocou uma reunião de emergência para avaliar o impacto do novo status das facções. Por isso nós estamos pedindo ajuda de vocês. Esse vídeo tem que alcançar todos os brasileiros. Todos. Tem que alcançar todos os americanos. É muito grave isso daqui. É a segurança deles que está em risco. É a segurança do Felipe Martins também que está em risco. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Só estamos enfrentando muitas dificuldades no processo do Felipe Martins. Não é normal o que estamos enfrentando para tentar defender o inocente e provar o óbvio, a inocência que está manifesta. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo. Ei, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui numa situação inusitada. Eu não costumo fazer isso. Eu não convoco vocês para vídeos urgentes, lives urgentes, mas a de hoje é. Tem um fato muito relevante que aconteceu na data de hoje e vocês precisam tomar conhecimento, porque se a gente conta depois de outra forma, é tão inacreditável que as pessoas podem duvidar da veracidade. Então,
por isso vocês estão aqui convocados nesse vídeo de urgência, porque o fato é urgente. E para a gente poder comentar, eu vou estar aqui com o auxílio de 3 advogados, 3 operadores do direito, doutor Ricardo Schiffer, sempre pronunciei seu nome errado, Ricardo. Schaefer. Schaefer. Doutor Ricardo Schaefer, doutor Chiquini, né? Eu não vou nem falar Chiquini, vocês já conhecem. E a doutora Ana Bárbara. Os 3 advogados do Felipe Martins. O Ricardo e o Chiquini atuando no Brasil, a doutora Ana Bárbara nos Estados Unidos. E a gente está aqui, como eu disse, porque ocorreu um fato novo. Mas antes de eu pegar os nossos agora acompanhantes do direito para explicar a gravidade do que ocorreu, eu preciso relembrar vocês para ninguém se perder no ponto onde a gente quer chegar. Então, eu vou pedir por gentileza o documento 1, é um rápido contexto, tá, gente? 2 minutinhos que se fazem muito importantes. Isso aí é um boletim de ocorrência que foi emitido em 2021. Nesse boletim de ocorrência, você está vendo que o Felipe Martins perdeu o seu passaporte, e aí ele foi até a Polícia Federal, deu notoriedade a esse fato, esse passaporte foi cancelado, esse número de passaporte foi cancelado e foi emitido um novo passaporte, com um novo número de documento, e é muito importante vocês terem isso em mente. Próximo, por favor. A sequência disso foi a prisão do Felipe Martins, com base numa lista provisória encontrada com o CID, uma lista provisória mesmo, gente, feita em Word. E uma notícia do Guilherme Amado de 2023, onde ele havia dito que o Felipe, o ex-assessor do Bolsonaro, tinha ido até Orlando em 2022 e de lá evaporou. Essa matéria é importante vocês saberem que ela foi citada dentro do pedido de prisão, da fundamentação do pedido de prisão feito pela Polícia Federal. Pode passar a próxima, por favor. Na sequência disso, nós temos aí a defesa se manifestando, dizendo, ei, o Felipe não viajou. E dentre outras provas que foram anexadas, esse aí é o comprovante da Latam, onde os advogados peticionaram dentro do processo falando, ei, o meu cliente não viajou. Por quê? Porque no dia que a Polícia Federal alegou que ele estava indo para os Estados Unidos, na verdade, ele estava viajando para Curitiba. Essa foi uma prova muito forte apresentada pela defesa. No próximo, a gente vai ver que, de fato, teve um peso relevante essa prova. Tanto que a PGR foi lá e pediu a soltura do Felipe, dizendo, ele parece realmente que ele não viajou, vamos soltá-lo. Certo? Baseado nas provas de que Felipe não havia saído do país. Próximo. Após o pedido de soltura feito pela PGR, Alexandre de Moraes colocou esse pedido da PGR em suspensão. Tipo, segura aí um pouquinho que eu preciso fazer umas novas diligências. Foi quando, na sequência, me aparece novamente o Guilherme Amado com a matéria do Travel History, dizendo, olha, tem um documento aqui dizendo que o Felipe Martins viajou. E assim, o Felipe Martins permaneceu preso, baseado nesse documento que apareceu na matéria do Guilherme Amado e, na sequência, no relatório da Polícia Federal. Esse Travel History que não possui nenhum tipo de validade jurídica. Próximo, por favor. Isso aqui é muito grave, porque, tendo conhecimento disso, a defesa dele, a doutora Ana Bárbara, que está com a gente aqui, foi até o CBP de Orlando e falou, ei, vocês estão falando que o meu cliente viajou para cá? Não, ele não viajou. E detalhe, o CBP responde à doutora Ana Bárbara dizendo, você está certa, ele não viajou mesmo. E isso aí é o e-mail que foi enviado do CBP de Orlando para a doutora Ana Bárbara, confirmando que Felipe não havia feito aquela viagem indicada naquele Travel History apresentado pelo Guilherme Amado e pela Polícia Federal. E, Bárbara, só para fazer uma ponderação, sim, doutora. Esse documento, esse e-mail que a gente manda para Orlando é justamente pedindo o I-94, que é o documento que de fato teria valor legal, porque de fato o Travel History que foi anexado para justificar a prisão do Felipe não tinha valor legal algum. E aí a resposta, como você colocou, do CBP Orlando confirmando que não há o I-94 e que de fato a última viagem do Felipe foi em setembro de 2022, consistente com a agenda dele, que de fato ele estava aqui num evento da ONU.
Obrigada, doutora, por ter pontuado. E, na sequência, após essa manifestação, ocorreu uma grande comoção nacional e eu acredito que foi quando a mídia, de fato, começou a cobrir o caso do Felipe e aí houve uma grande repercussão nacional. Porém, 10 dias depois desse acontecido, do CBP dizer que não, o Felipe não viajou para lá em dezembro de 2022, eles voltam atrás e procuram a defesa do Felipe para dizer, na verdade, encontramos um registro dele em dezembro, sim. E é quando tudo fica mais estranho ainda, porque o mesmo CBP que tinha dito, não tem, 10 dias depois volta atrás e diz, ei, achamos. Passa, por favor. A doutora Ana Bárbara vai até o CBP, e é quando eles identificam, né, doutora, você pode até falar melhor sobre isso, que a classe de visto do Felipe estava errada, o nome do Felipe estava errado, e também o número do passaporte, que vocês lembram o primeiro boletim de ocorrência que eu mostrei? Aquele passaporte que havia sido bloqueado por ter sido perdido? Então, era aquele número de passaporte. Você pode relatar para a gente, doutora, como foi que aconteceu? Claro, vamos lá, Bárbara. Então, só para explicar como esse 94, a partir como nós tínhamos a expectativa que o Felipe ele seria solto a partir dessa prova por escrito de Orlando, afirmando a não entrada dele, nós ficamos tranquilos. Só que essa soltura ela não aconteceu. Então, aproximadamente 10 dias depois, nós contatamos Nova York, que é o CBP de Nova York, que é onde a última entrada dele de fato aconteceu, solicitando então o I-94 de lá, que confirmaria que ele entrou por Nova York. Foi nesse momento que nós tivemos acesso a esse documento. O CBP de Nova York nos retornou dizendo que eles não poderiam emitir o I-94, porque o I-94 ele é relativo somente à última entrada, mas havia ali uma entrada inserida pelo CBP de Orlando que impedia essa emissão. E isso nos trouxe uma estranheza, porque o próprio CBP de Orlando nos havia afirmado que não havia registros. Então, algo mudou durante esse período de tempo. E ao questionar o Nova York, eles me disponibilizaram esse documento e que tinham 3 informações falsas. O passaporte que constava lá é exatamente o passaporte que havia sido perdido quase 2 anos antes da viagem, conforme o boletim de ocorrência que você trouxe aqui. O nome do Felipe ele estava incorreto, estava Felipe com E e não Felipe com I, que é a grafia correta, além do que a classe de visto é uma classe que ele não possuía no momento da viagem, que é o A2. E a classe de visto que o Felipe tem é da classe G. Então, ou seja, informações completamente erradas. Perfeito, doutora. Vou pedir para voltar no documento anterior que estava na tela, porque isso aí é o resultado de uma investigação que foi aberta após a doutora Ana Bárbara informar o CBP de que estava tudo errado. Eles abriram uma investigação interna e aí eles falaram, gente, não é que é mesmo? Que estava errado mesmo? Então, o que eles fazem? Uma correção. Eles corrigem. E aí, resumindo a história, gente, porque é longa e vocês já conhecem, aqui é só um contexto mesmo, eles retornam ao documento oficial e original e verdadeiro de que o último registro de entrada do Felipe Martins ocorreu em setembro de 2022. E aí, gente, todos esses elementos, pode voltar em mim agora? Todos esses elementos foram apresentados como prova dentro do processo, o que tornou meio difícil manter o Felipe Martins preso. E aí, ele foi solto. A PGR novamente pediu a soltura dele, ele foi solto. Após ele ter sido solto, ele, por iniciativa própria, juntamente com seus advogados, começou uma investigação nos Estados Unidos. Agora a gente vai dar um salto de tempo de 1 ano. Nós vamos cair para essa semana. Doutores, vocês podem nos explicar como essa semana começou? Essa semana ela começou bem atribulada, Bárbara. Essa semana começou bem movimentada. Nós começamos na segunda-feira com a oitiva do coronel Mauro Cid, que foi ouvido como informante do juízo. E numa das perguntas que o Dr. Jeffrey Chikine fez a ele, ali na ocasião, ele, questionado se Felipe Martins tinha viajado, né, no avião presidencial, se ele tinha alguma
gerência a respeito ali daquela lista, ele afirmou categoricamente que não, que Felipe Martins não viu, ele não fez essa viagem e que ele, inclusive, nem constava na última lista, né? Ou seja, e uma vez perguntado, inclusive, que se do porquê, né, que ele não tinha exposto isso antes, ele respondeu que porque não foi perguntado, mas que Felipe Martins jamais esteve nessa lista de viajantes do voo do dia 30 de dezembro. E é importante a gente mencionar que essa informação repercutiu, certo, doutor Chiquini? Todos os jornais, toda a mídia brasileira repercutiu o fato da menção do Cid. Mas o Cid não era a principal testemunha, e aquele nem era o dia de serem ouvidas as testemunhas do Felipe Martins. Aí nós caímos no dia de hoje. Você explica pra gente o que aconteceu? O que fica mais evidente é que a acusação não tem nada efetivamente contra Felipe Martins. Veja, nós estamos em um caso de 78 terabytes, e tudo que a acusação tinha até agora era o Mauro Cid. O Mauro Cid acabou com a acusação. Eu cheguei a ficar pensando por que é que o Mauro Cid fez isso. Ele já foi ouvido outras vezes, e agora, segunda-feira, ele vem e diz que a minuta do golpe não é aquela, que não houve planejamento de golpe. O delator da acusação, a única testemunha da acusação, a única prova de todo esse processo que chamam de trama golpista, vem e diz que não houve planejamento, que não havia um plano de golpe, que a minuta era mero esboço, não era uma versão definitiva. Tanto é que o Mauro Cid foi vingado no final da segunda-feira. E a PGR tira o benefício do Mauro Cid e pede 32 anos de prisão para o Mauro Cid, porque ele acabou com o processo, literalmente. Hoje, se tinham o depoimento do Mauro Cid, nem isso eles têm mais. Surpresa para nós, no dia de hoje, nós teríamos a oitiva do Chor, o delegado que investigou tudo isso, o responsável por toda essa trama golpista, aquele que descobriu tudo, aquele que solucionou tudo, que salvou o Estado Democrático de Direito, mas não apareceu. Não apareceu, não sabemos o motivo, mas não apareceu. E o ministro não intimou o delegado Chor. O ministro queria que nós pegássemos o Chor pela mãozinha e levássemos ele na audiência. Seria maravilhoso. Tantas falhas que hoje o Chor teria que nos mostrar. Toda essa linha temporal que você mostrou aqui, Bárbara, nós precisamos que ele explique. Nós queríamos que ele explicasse. Seria o melhor momento para ele explicar como e por que ele pediu a prisão de Felipe Martins com um documento provisório de viagem. Esse foi outro ponto que o Mauro Cid falou. O Mauro Cid falou: o documento definitivo da viagem não tinha o nome do Felipe Martins. Nós perguntamos, Felipe Martins viajou? Mauro Cid falou: não, Felipe Martins não viajou. Fábio Chor tinha o delator à sua disposição, ele nunca perguntou para o Mauro Cid se Felipe Martins tinha viajado. O documento definitivo, que não tinha o nome do Felipe Martins, estava publicado em Diário Oficial. O delegado de polícia não pegou esse documento no Diário Oficial. Ele usou um documento provisório que tinha o nome do Felipe Martins. E o Mauro Cid falou para nós, expressamente, Felipe Martins não viajou. Então, veja, era para nós o dia mais importante, onde todas essas dúvidas tinham que ser esclarecidas. Por que pediu a prisão de Felipe Martins? De onde surgiu esses documentos para insistir na prisão de Felipe Martins? Que história é essa da minuta do golpe, que agora o Mauro Cid diz que não existe a minuta do golpe, que ele nunca viu, e que aquele documento que até hoje mostravam não é a minuta do golpe? Como se daria o golpe? Quem daria o golpe? Quando daria o golpe? De que forma daria o golpe? Mas hoje, iniciamos a audiência com o G. Dias, dizendo que
havia 900 militares à disposição no dia 8 de janeiro para defender o patrimônio, proteger o patrimônio contra vândalos, e ainda assim houve a depredação de prédios públicos. Iniciamos o dia com o G. Dias falando que no 8 de janeiro ele foi informado da BIM, então seria um dia muito produtivo a terminar de vez com essa farsa que chamam de trama golpista. Mas o Shor não apareceu e eu sei por que ele não apareceu. Bárbara. É isso. Bom, assim, temos uma leve desconfiança do que pode ter acontecido e vocês receberam todo esse contexto para chegar nesse momento. Para a surpresa de todo mundo, porque o timing que as coisas acontecem no Brasil é impressionante, as coincidências, as capotadas que o universo dá. Eu não perdi ainda a minha capacidade de ficar surpresa de como o universo trabalha. Hoje, na data de hoje, dia 16 de julho de 2025, oh meu Deus, não é que apareceu de novo o registro falso, usando o nome falso do Felipe, o passaporte que estava cancelado. Gente, ele não é um passaporte que, vou pegar outro, o passaporte foi cancelado. Então, nova fraude no sistema, com os mesmos dados, nome errado, classe de vista errada e número de passaporte fraudado. Isso é muito importante vocês entenderem, porque quando você tenta entrar nos Estados Unidos, a doutora Ana Bárbara pode falar isso, com um passaporte cancelado, é gerado um alerta. Não é tipo assim, olha, alguém entrou aqui, por favor, me dê o seu passaporte certo. Não. É gerado um alerta, as pessoas são colocadas para ver o que é que está acontecendo. Por que tem alguém tentando entrar nos Estados Unidos com um passaporte falso? Bárbara, não só isso, a gente tem Claro, que trazer também que esse documento do I-94, ele legitima a estada dessa pessoa nos Estados Unidos. Então, no caso do Felipe, essa suposta entrada não tem saída. E tem uma sigla no I-94, se você puder trazer ele aqui na tela pra gente, você vai ver DS. Isso significa o quê? Que o Felipe ele está autorizado a permanecer nos Estados Unidos enquanto durar o status dele, enquanto durar a viagem dele para cá. Então, se não tem registro de saída, significa então que ele poderia permanecer aqui. Está aqui até hoje. Não, eu vou fazer melhor. Não, e o que eu quero fazer. Desculpa te cortar, o delegado de polícia, quando pede a prisão de Felipe Martins, ele faz menção que o Felipe Martins saiu e não voltou mais. Que o lugar dele é incerto. Ele fala lugar incerto e não sabido. A decisão que prende Felipe Martins fala Felipe Martins saiu e não voltou mais. Mas é preso em casa. Veja só. O cara saiu, não voltou mais, mas foi encontrado em casa. Só esse parênteses. Sim. E o que a gente queria fazer com a intenção dessa live, e assim, é claro que o envolvido, Felipe Martins, deu autorização, apesar de que os dados dele já são todos públicos, ele autorizou isso a acontecer, isso que vai acontecer agora, é porque a gente precisa que vocês vejam com os olhos de vocês que não, esse negócio de entrada fraudada, com nome errado, com documento cancelado, isso não é uma invenção. Eu vou fazer aqui agora, e eu vou pedir para você em casa fazer, e você mesmo ver com seus olhos o que está acontecendo. Você vai presenciar com seus olhos, você vai viver esse momento. Vamos abrir o site do I-94? Então, gente, hoje, só para refrisar a data novamente, quarta-feira, dia 16 de julho de 2025, estamos aqui no site do I-94, vamos preencher aqui agora os dados do Felipe errados, tá? Nós não vamos colocar os dados dele certos, nós vamos colocar conforme foi inserido, depois atestado que era falso e apagado, e agora retornou novamente ao sistema. O nome é Felipe, sobrenome Pereira, o aniversário é 11 de dezembro de 1987. Só que a data é invertida. Ali a data é invertida. Não, tá certo, o aniversário dele é 12, não é não? Não, é 12/11/1987. Isso, por favor, 12/11/1987. Aí agora a gente vai colocar ali Brasil, com Z. País Brasil.
E presta atenção, gente. Vamos colocar aqui o passaporte número do passaporte cancelado, tá? É o DB 046761. Vamos gerar aí o registro. Olha ele aí, ó. Olha o registro falso da entrada do Felipe Martins com nome errado, documento cancelado e classe de visto errada. Vamos Eu vou pedir para você gerar. Hoje, Bárbara? Vamos lembrar que dia é hoje, que horas Dia são? 16 de julho de 2025, agora são 16h30 no horário que estamos gravando esse vídeo. Eu vou pedir para você colocar um print ali, que aí a gente consegue ver melhorzinho. Aumenta, por favor, quando você gerar. Isso, coloca os dados dele ali. Não, mais para cima. Os dados mesmo. Isso. Aí, ó. Hoje, nesse momento... Ela confirma. A informação lá em cima, logo... lá em cima mostra a data no print. Lá em cima, a data do print. Que foi feito agora, ó. Isso mesmo. Então, se você conferir aí na sua casa, você vai ver que, pelo sistema de imigração americano, parece que esse passaporte deu entrada nos Estados Unidos, não deu saída, está lá até hoje. Acontece que esse passaporte foi cancelado. E o que acontece se um passaporte cancelado, se você apresentar em qualquer lugar do mundo um passaporte que esteja cancelado ou minimamente vencido, você esqueceu, não renovou e viajou, você é detido imediatamente ali, você não entra no país. Eu sou um alarme no sistema. A doutora Ana Bárbara sabe explicar melhor isso, mas se você lançar esse passaporte cancelado no sistema, você vai ser detido imediatamente. E é importante ressaltar, gente, que esses dados foram excluídos. Eles não constavam mais dentro do registro do CBP de Orlando. Eu não sei como, porque eu não sou doida, né, de falar um trem assim e ser presa nessa democracia pujante. Eu não sei como. Eles foram reinseridos numa semana em que a defesa do Felipe faria perguntas às suas testemunhas, onde o CID afirmou que o Felipe não foi aos Estados Unidos, onde poderíamos ouvir o delegado que conduziu a investigação para perguntar para ele, assim, baseado em que o senhor pediu a prisão do Felipe pelo risco de fuga, já que ele foi para os Estados Unidos e sumiu. Né, Bárbara? Deixando bem claro que você não está a se acusar ninguém, não está a se imputar. Claro que não. Estamos mencionando. Fique bem claro. Porque nessa democracia relativa que a gente tem que pisar em ovos. A questão isso foi usado na investigação. Então nós estamos dizendo o seguinte: o Estado brasileiro pediu a prisão de alguém. O Estado acusação pede uma prisão. Com um documento de viagem que não era oficial, e o Estado acusação traz informações para insistir na manutenção da prisão que não poderia ser utilizado. E, inclusive, nos Estados Unidos, né, Ana Bárbara e Ricardo, nos Estados Unidos, tem um alerta claro que esse documento não serve de forma oficial. O tal ele até dá o aviso, ele dá o aviso bem direto. Ele fala: se você é um agente federal e está busca os canais oficiais, porque o uso indevido, sem autorização dessas informações aqui desse site, pode implicar em cometimento de crime contra a segurança nacional. Exato. Então, veja, usa um documento sem validade alguma, que não procede às informações e mantém a prisão de inocente. Passado tudo isso, no toque de mágica, surge esse documento. De repente, Felipe preso, numa solitária, num lugar sem luz, escuro, 10 dias, numa masmorra, surge um documento que é informado à doutora Ana Bárbara. Olha, surgiu esse documento fake, documento falso, no sistema migratório americano. Sistema migratório americano. Vocês têm ideia da gravidade disso? Só que isso é corrigido. Correto, Ana Bárbara? Isso é corrigido. A doutora Ana Bárbara informa esse erro e isso é corrigido. E vale ressaltar, doutor Jeffrey, que essa correção ela não aconteceu de forma rasa,
foi passado para o Departamento de Segurança Interna, que é o órgão responsável pelo CBP, que é o órgão responsável pelas fronteiras dos Estados Unidos, e nos foi pedido diversas provas, inclusive o documento de geolocalização do Felipe comprovando que ele estava no Brasil. Após essa investigação aprofundada, o documento foi retirado. Agora, o que explica ele estar de volta aqui? Eles nos pediram essa diversos pergunta. documentos. Hoje surgiu esse documento de novo. Veja, isso é grave a ponto de ficarmos sem voz, sem palavra. De repente, esse documento aparece de novo. Só que nós estamos falando de um documento gritantemente falso. Vocês viram o boletim de ocorrência? Gritantemente falso, com informação inverídica, gritantemente falso. De repente, esse documento surge de novo. Vocês estão entendendo que tudo isso é muito maior do que a gente? É isso que me fez refletir agora. Meu Deus do céu! Onde nós estamos botando a mão? Onde nós estamos pisando? O que é que está acontecendo? A gente não pode dar detalhes, não podemos dar detalhes, mas fomos alertados. Fomos alertados por autoridades americanas. Corram e vejam que o documento foi inserido falsamente de novo. Isso é grave. Por isso nós estamos gravando às pressas isso daqui, antes que esse documento desapareça. O que querem com esse documento? O que querem agora? Hoje? Pensem, hoje surge isso de novo. O que estão querendo? Por isso esse vídeo sendo gravado, fomos alertados. Corram lá, olhem, o documento surgiu de novo. Gente, está tendo investigação séria em cima disso nos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos vem enfrentando mudanças, está também enfrentando uma guerra política que todos sabem. Isso é muito maior do que a gente pode imaginar. Não se está imputando fato a ninguém criminoso. Não temos nomes aqui. A questão é, nós temos uma investigação avançada que envolve gente muito grande à frente dessa investigação séria. E esse documento surge de repente e a gente põe na tela para vocês verem que não é invenção. Se existe alguém nesse Brasil que tenha dúvida que isso aconteceu, aconteceu de novo na nossa frente, está na nossa cara. Esse é o site oficial americano. Não acredite em nós, não acredite em nós, acredite nos seus próprios olhos. Entre no Olha site, isso, insira os dados e verifiquem. Aqueles que dizem, não, o sistema americano é absolutamente seguro e não é possível você inserir dados nele. Olha aí. A questão Um é, dado apagado, o que querem está aí. com Felipe Martins? O que querem com esse menino? O que querem com esse menino? Inseriram ele em reuniões que ele nunca participou. Prenderam Felipe Martins por uma viagem que ele não fez. Está sendo processado por uma minuta que nunca existiu, que ele nunca botou a mão. E agora volta o nome do Felipe Martins de forma falsa em sistema migratório americano. Isso é assustador. É assustador o que está acontecendo. O que É isso. querem com o Felipe Martins, Bárbara? Essa é a pergunta. E por que a gente está fazendo essa live aqui agora e por que a gente chamou vocês com essa urgência? Eu quero te fazer um pedido. Eu quero que você envie esse vídeo nos perfis de quem pode responder a pergunta. O que querem com o Felipe? Quem fez isso? Nós queremos saber. Então, se você puder pegar esse vídeo e colocar nas redes dos senadores americanos, da embaixada brasileira, a embaixada americana nos Estados Unidos, para que eles tenham conhecimento de que mais um registro falso está, nesse momento, dentro do CBP, que é uma coisa muito grave. Nós estamos falando de um sistema de imigração americano e sem nenhuma sombra de dúvidas que se trata de um documento falso, pois, como já dissemos, a exaustão é um passaporte cancelado, que não tem mais utilidade, já foi gerado um novo, inclusive, a viagem que o Felipe fez em setembro de 2022 para os Estados Unidos foi com um passaporte novo. Então, qual é o nosso pedido nesse vídeo? Nos ajude a cobrar por respostas, de uma maneira bem gentil, como sempre fomos, educados, como sempre fomos. Envie esse vídeo para
todas as autoridades que possam responder essa pergunta, que há mais de um ano permanece sem resposta. Eu vou agradecer a presença dos doutores aqui e explicar esse caso assustador, que estamos todos acompanhando como uma série, né? Sempre tem um desdobramento novo, e torcendo pelo tal Estado Democrático de Direito que eles sempre nos dizem existir. Contamos com ele, não é isso? Muito obrigado, doutor Ricardo, doutor Chiquini, doutora Ana Bárbara, e aguardemos as cenas Bárbara. dos... E fica aqui uma mensagem também para quem está nos Claro. assistindo, que sim, precisamos de ajuda de todos vocês e que do nosso lado nós também estamos tomando as devidas medidas, tanto nas vias judiciais quanto também nas demais vias das autoridades aqui americanas. Isso, é importante refrisar que não é só uma live explicativa. É óbvio que todas as autoridades estão sendo contactadas, isso vai ser oficializado, mas a gente queria mostrar para vocês antes que isso tudo saísse do ar, porque nada melhor do que ver com os próprios olhos, não é mesmo? Não é novidade para ninguém o que está acontecendo. A imprensa não nos deixa mentir. O enfrentamento que estamos fazendo e as dificuldades que estamos tendo para provar o óbvio e a verdade que está aos nossos olhos. Por isso nós estamos pedindo ajuda de vocês. Esse vídeo tem que alcançar todos os brasileiros. Todos. Tem que alcançar todos os americanos. É muito grave isso daqui. É a segurança deles que está em risco. É a segurança do Felipe Martins também que está em risco. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Só estamos enfrentando muitas dificuldades no processo do Felipe Martins. Não é normal o que estamos enfrentando para tentar defender o inocente e provar o óbvio. A inocência que está manifesta. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo. E tem uma lista de situações que a gente tem para enfrentar. Porque, por exemplo, a gente tem Hugo Carvajal, que vai contar coisas sobre esse governo, né? Tem esse general venezuelano, tem coisa para contar. Nós temos, Duval, os delatores da USAID, que vão delatar também e vão contar o quanto despejaram de dinheiro aqui para interferir nas eleições de 2022 em especial. Bom, a gente tem muita coisa para acontecer ainda, Duval. Olha, eu tenho mais uma informação. O caso Felipe Martins. Exato. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Já foi feita a delação premiada e o brasileiro que tem dupla cidadania, que é americano e brasileiro, e que trabalhava no órgão da imigração americana, já disse que foi a mando do assessor do gabinete de Alexandre de Moraes, que é primo dele de sangue, que pediu para que ele fizesse essa alteração, essa manipulação da entrada do Felipe Martins com o apoio do Alexandre e do governo Biden. Está aí a notícia para vocês, se você não chegou ainda para a imprensa, está em primeira mão. Já está comprovado que o pedido surgiu do gabinete do Alexandre de Moraes, do seu assessor direto, que é primo desse rapaz que tem a dupla cidadania nos Estados Unidos. Então, isso é gravíssimo, hein, Duval? Isso é gravíssimo, hein? Muito, muito. Isso comprovado. Isso eu escutei de lá. De lá enviaram para mim. Não é ouvir dizer e nem achismo. Então, o nome desse assessor ainda vai ser colocado em público. A Globo simplesmente arrebentou as falsas narrativas do Lula. O Jornal Nacional desmascarou o larápio que estava mentindo para sua militância acéfala, querendo culpar Flávio Bolsonaro pelas novas possíveis tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil. Lula chama Flávio Bolsonaro de covarde por nova taxação dos Estados Unidos ao Brasil. Lula está jogando para a militância que se tiver novo tarifaço é culpa do Flávio Bolsonaro, que foi o Flávio Bolsonaro que pediu o tarifaço para o Trump. O que obviamente é mentira, porque esse sujeito só sabe mentir. Os argumentos dos Estados Unidos para propor a taxação de 25% sobre o Brasil reúne críticas à atuação do judiciário. O governo americano voltou a criticar o STF, voltou a criticar que o STF persegue inocentes e passa a mão na cabeça de criminosos. O documento critica que o Brasil não tem combatido a corrupção, faz referência, inclusive, a decisões do Dias Toffoli, que anulou a Lava Jato. O documento critica o desmatamento para justificar sanções comerciais contra produtos brasileiros. O governo americano atribui exclusivamente culpa
ao atual governo Lula pela possível nova taxação. Não tem nada a ver com o Flávio Bolsonaro, pelo contrário. O Flávio Bolsonaro, inclusive, diz que enviará carta a Trump contra a nova proposta de tarifaço. Se tivermos novo tarifaço no Brasil, a culpa é exclusivamente do Lula. É isso que diz a carta do governo americano. Inclusive, o braço direito do Trump postou ontem nas suas redes sociais: Lula é um criminoso, e compartilhou o vídeo que o Lula critica o Flávio Bolsonaro e culpa o Flávio Bolsonaro pela possível nova taxação. Aí o Jornal Nacional vem e desmascara o Lula e mostra toda a verdade, que a possível nova taxação, se acontecer, é culpa exclusivamente desse desgoverno do PT. Os Estados Unidos divulgaram hoje os primeiros resultados de uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil. Como resultado dessa investigação, o governo americano propõe um novo tarifaço contra os produtos brasileiros, desta vez de 25%. Na decisão, o governo americano ataca o Pix e o judiciário brasileiro. Era quase meia-noite de ontem quando o anúncio foi feito. O representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, publicou uma nota em que afirma que ele e o presidente americano Donald Trump tiveram diversas reuniões construtivas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu gabinete, reuniões que se intensificaram nas últimas semanas. No entanto, afirma o representante, continuamos a ter diferenças substanciais na resolução das questões desta investigação. A investigação contra o Brasil começou no dia 15 de julho do ano passado e cobriu 6 áreas: comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas injustas e preferenciais, proteção da propriedade intelectual, aplicação da legislação anticorrupção, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. O resultado preliminar conclui que atos, políticas e práticas do Brasil são injustos ou discriminatórios e prejudicam ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Sobre o comércio digital, o documento diz: tribunais brasileiros emitiram ordens sigilosas determinando que empresas de rede social dos Estados Unidos, como X, Meta e Google, removam determinados conteúdos políticos e suspendam perfis de residentes nos Estados Unidos. Além da multa contra essas empresas, o documento também cita a suspensão da rede social Rumble desde fevereiro de 2025 e do X por mais de um mês em 2024. Desde 2020, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio de ao menos 120 contas nas redes sociais e o bloqueio das redes sociais Rumble e X no Brasil por descumprimento de ordens judiciais e por deixar de indicar representante legal no país. O STF afirma que todos os casos foram acompanhados pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas. 70 recursos foram julgados de forma colegiada. Essas ordens de remoção de conteúdo nas plataformas digitais foram dadas em inquéritos que apuram ameaças ao STF, atos antidemocráticos e também tentativa de golpe de Estado. A maior parte das contas bloqueadas já foi reativada por decisão do STF. Sobre o Pix, o governo americano afirma: o Brasil colocou em desvantagem injusta empresas americanas que atuam na concorrência de serviços de pagamento eletrônico, inclusive por meio de políticas que favorecem seu campeão nacional, como o escritório do representante comercial chama o Pix. Diz ainda que o Banco Central favorece o Pix. Em relação às tarifas, o texto afirma: o Brasil concede tratamento tarifário preferencial a centenas de mercadorias do México e da Índia em diversos setores. Segundo o governo brasileiro, as tarifas reduzidas fazem parte de acordos do Mercosul com Índia e México e não restringem o acesso de produtos americanos ao mercado brasileiro. Sobre o combate à corrupção, o texto afirma que o Brasil falhou e continua falhando em adotar medidas suficientes de fiscalização e aplicação da lei para combater o suborno e a corrupção. O documento lembra a decisão do ministro do Supremo Dias Toffoli, que em setembro de 2023 anulou as provas obtidas no acordo de leniência com a Odebrecht. Também cita a suspensão de penas no âmbito da Operação Lava Jato. O representante do comércio americano também aponta falhas na aplicação de leis criminais e regulamentos alfandegários para coibir a circulação de mercadorias falsificadas. Sobre o acesso ao mercado de etanol, o documento afirma: em 2017, o Brasil interrompeu abruptamente o tratamento tarifário equilibrado. Atualmente, o Brasil aplica tarifa de 18% sobre o etanol americano, enquanto os Estados Unidos aplicam uma tarifa de 12,5% sobre o etanol brasileiro. A investigação aponta ainda que, apesar de possuir um arcabouço jurídico para o combate ao desmatamento ilegal, o Brasil historicamente falhou em aplicar efetivamente esse arcabouço
e o desmatamento ilegal persiste. Vocês viram só? Essa matéria é muito clara. Se houver novo tarifaço, a culpa é exclusivamente desse desgoverno Lula. Por isso que eu peço sua ajuda. Compartilhe esse vídeo para que o Brasil saiba a verdade. Se tivermos novo tarifaço aqui no Brasil, a culpa é do governo petista, que não está cuidando do desmatamento, do governo petista corrupto, que não combate a criminalidade, é culpa do STF, que anulou condenações de corruptos e persegue inocentes, passando a mão na cabeça de criminosos. Então, o governo americano foi muito claro: se houver novo tarifaço em julho, a culpa é do Lula. Por incrível que pareça, nós vimos essa matéria no Jornal Nacional. Então, peço ajuda. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para que o Brasil saiba a verdade. Temos que desmascarar todos os dias as mentiras do PT e precisamos diariamente lutar para expulsar, expurgar para sempre esse lixo da esquerda do nosso país. Essa é minha missão de vida. Por isso que eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Paraná, para enfrentar a tirania e expulsar para sempre o PT do nosso Brasil. Aqui também a transmissão do dia 27 de maio de 2026, que eu quero que vocês gravem bem essa data, né? Porque está todo mundo agora tirando a foto ali, postando a foto do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro com o Trump, porque eles precisam de views, pics, votos, etc. Eram as mesmas pessoas que estavam malhando, dizendo que Eduardo Bolsonaro não estava fazendo nada nos Estados Unidos. Enfim, boa tarde, Eduardo Bolsonaro, e parabéns, né, por esse trabalho fenomenal que você tem feito aqui nos Estados Unidos em prol dos brasileiros. Boa tarde, Alan. Satisfação falar com vocês aqui na Timeline, a todos os Timeliners. A gente está acostumado já. Eu até gosto assim dos períodos em que a gente não aparece tanto, ficam dando pancada. Eu lembro que quando eu estava falando que eu era covarde, fujão, bananinha, entre jantares da alta sociedade de Brasília, a gente estava desenrolando aqui para sair a Magnitsky. Então, sempre no momento que eles estão desdenhando da gente ou deixando de lado, a gente não deixa de lado o nosso trabalho aqui. Tá? Então, a gente ficou muito feliz de ter conseguido essa agenda e muita repercussão vai vir daí, com certeza. Eduardo, eu falei, pessoal, cada um aí fazer uma perguntinha para você. Eu vou começar com a minha pergunta, né? Nós estamos diante de um problema enorme global no Brasil. Você tem ali o conflito Estados Unidos e Irã, tem problema no Texas hoje. Inclusive, eu vou estar no Steve Bannon hoje às 5 da tarde. Ele falou que a manhã inteira era só assunto de Texas. O Trump não está de férias. A situação nos Estados Unidos está bem delicada. Você tem midterms, você tem guerra em relação ao Irã, Israel e Irã, você tem a Ucrânia. O que é ser recebido pelo Trump num convite feito pela Casa Branca? Eu gostaria que você falasse aqui para o pessoal se foi convite, se vocês que organizaram isso. O que é ser recebido pelo Trump nesse momento, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, onde o Trump precisa resolver inúmeros problemas? O que acontece, Alan? O convite partiu da Casa Branca, mas isso daí não vem do nada. Né? Então, sempre sou eu, principalmente com o Paulo Figueiredo, falando com uma pessoa aqui, falando com outra ali, gente da alta burocracia, da baixa burocracia, então a gente sempre está se movimentando. E aí, quando veio esse convite, claro, né, o Flávio ficou muito feliz, a imprensa começou a dizer que não haveria essa agenda, e o seu ponto ele é muito importante. Por quê? Porque é exatamente isso. Né? Os Estados Unidos estão tendo que gerenciar a Venezuela. Os Estados Unidos estão no meio de um acordo histórico com o Irã, se vai acontecer ou não vai acontecer, se serão retomados bombardeios. Os Estados Unidos estão de olho em Cuba, falando até que os porta-aviões no caminho de volta para casa devem parar em Cuba para colocar uma pressão ali, para ver se muda esse regime da maior fazenda escravocrata do mundo. Então tem muita coisa acontecendo em meio a uma eleição de meio de período, chamadas midterms, que são eleições para o Congresso americano, que vão ocorrer em novembro, logo após as nossas do Brasil. Então, no meio disso tudo, né, o presidente dos Estados Unidos, da maior potência bélica e econômica do mundo, que inclusive não foi ao casamento do seu próprio filho esse final de semana, devido à sua agenda corrida, ele fazer um espaço para receber o Flávio, isso daí já é sensacional. Inclusive, eu estava falando que eu acredito que foi até mais tempo do que aquilo que eu esperava nessa reunião. Porque primeiro a imprensa falou que não haveria, aí ocorreu a reunião. Depois começaram a falar que a foto era montagem. Aí, finalmente, começaram a desdenhar, falando que foi pouco tempo, fazendo comparações com Lula. Enfim, vale lembrar, o Flávio ele não é um presidente, por óbvio. Ainda, né? Será, mas ainda não é um chefe de Estado. E ele já se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, com o primeiro-ministro do Bahrein, com o presidente dos Estados Unidos, já teve encontro com o presidente da Argentina. Então, você vê que, realmente, essa é, de longe, Alan, a campanha eleitoral que tem o maior
a mais robusta do ponto de vista internacional. Você nunca teve um presidente de direita concorrendo, ou de esquerda mesmo, concorrendo no ano eleitoral, sendo recebido por tantas autoridades assim. Então, eu fico muito feliz. E quando uma foto com o Trump vem à tona, finalizando, isso destrava muita coisa. Porque é um recado para toda a administração americana, para todo o governo americano que, olha, pode ir adiante porque esse cara aqui é um cara que é recebido pelo presidente. Porque muitas das vezes pode ocorrer aquele receio, né? Poxa, será que eu aqui da baixa burocracia posso tomar uma atitude? Será que eu não vou conflitar com a vontade do presidente? E não. Então vocês com certeza podem ter certeza que daí vai destravar muita agenda e muita coisa aí da baixa burocracia. Jamília. Tá no mudo? Estava. Agora sim. É porque eu já dei muita risada com vocês aqui, aí tive que colocar no mudo, antes do deputado Eduardo Bolsonaro chegar, tá? Porque nós estamos celebrando aqui, Eduardo, o que aconteceu ontem e gostaríamos de agradecer, né, por toda a cobertura, enfim, por tudo que você tem feito pelo nosso país. E uma pergunta bem simples. Eu só queria saber como é que foi essa sensação da primeira pergunta do presidente Donald Trump, o homem mais poderoso do mundo, direcionada ao Jair Bolsonaro, ao eterno presidente Jair Bolsonaro. E conta pra gente aí alguma coisa, porque não tá saindo muita coisa, a gente quer saber alguma coisa que você possa falar aqui exclusivo para Timeline, porque estamos aqui só trabalhando na base do que o seu irmão, senador, futuro presidente, falou, que a mídia brasileira está recusando-se a falar a verdade. Bem, vamos lá. Exclusivo para a Timeline, então. Jamília, não foi a primeira vez que eu encontrei com o Trump. Entre ele ser presidente e esses 4 anos que ele não foi presidente, né, os Estados Unidos foi presidido pela caneta automática, AutoPen. Isso é outro negócio interessante também, que o Flávio tirou foto do lado do quadro com o 46º presidente da República dos Estados Unidos. Eu já esperava essa pergunta dele. Porque quando eu encontro com o Trump, ele sempre pergunta do meu pai. Né? Ele pergunta, depois que, infelizmente, ocorreu a questão da prisão, os problemas de saúde, ele sempre pergunta, né, como é que está a saúde dele. Então, eu não recebi com surpresa, porque eu sei que ele é uma pessoa educada. O Trump é um cara de excepcional senso de humor também, mas muito educado. E ele demonstrou uma preocupação sincera, né? Porque as notícias chegam aqui também. E ele sabe de tudo que está acontecendo. E o que eu acredito, o que eu imagino, é que ele enxergue no Bolsonaro esse Trump, que poderia ser o Trump se não tivesse sido eleito em novembro de 2024, que seria o destino dele. O Trump ele tinha processos que poderiam levá-los a mais de 300 anos de cadeia, somadas todas as penas. A esquerda, ela é profissional também nos Estados Unidos, né? Isso que ocorre no Brasil, essa judicialização, eles falam weaponization aqui do judiciário, é muito comum aqui nos Estados Unidos. Então, o Trump ele sabe que esse seria o futuro dele. E na reunião, do nosso lado, chegou-se a falar, né, que o Brasil aprendeu com os Estados Unidos e que o Brasil, acho que tem até matéria da imprensa sobre isso, autoridades brasileiras comentando nos bastidores que não cometeriam o mesmo, abre aspas, erro dos Estados Unidos de permitir que o líder da direita concorresse na eleição. Porque esse foi, entre aspas, o erro americano. Vocês talvez venham a lembrar que o Trump, mesmo depois de eleito presidente dos Estados Unidos, mas antes da posse, ocorreu um debate perguntando, né, se ele deveria ou não passar 1 ou 2 dias na prisão ainda para começar o cumprimento de determinadas condenações que ele sofreu em alguns processos aqui nos Estados Unidos. E depois, ao assumir a presidência, ele seria solto para exercer o cargo de presidente da República. Então, por muito pouco, por questão aí de semanas, o Trump ele acabou não pegando uma prisão. E no Brasil, ao que parece ali, né, o Alexandre de Moraes aprendeu com os americanos, por isso que foi acelerado tanto o processo contra o Jair Bolsonaro. Por isso que não foi intimado as testemunhas daquela maneira contra o devido processo legal. Não foi dada a chance, a oportunidade de defesa aos advogados do presidente Bolsonaro. Porque tudo tinha que ser tão rápido a ponto de que esse debate não surgisse no ano eleitoral. Então, essa parte daí foi conversado, né, foi comentada durante o encontro com o Trump, Jamília. Paulinha, a Paulinha também tem uma pergunta para fazer? Tenho. Tô gostando muito da Paula Marisa nas redes sociais, tô curtindo direto. Obrigada, Eduardo. Eu acho Tô que muito você está feliz, fazendo... deputado. Nós estamos fazendo muitos amigos em comum e muitos inimigos em comum. Enfim, há muito tempo dividindo a direita, devo fazer um selinho desde 2016 dividindo a direita. Satisfação estar falando contigo de novo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o teu trabalho nos Estados Unidos, principalmente por ter viabilizado o meu amigo Flávio como pré-candidato à presidência, que eu sei que não seria
esse o nosso pré-candidato sem o teu grande esforço. A minha pergunta, é claro que eu quero uma exclusiva que nem a Jamile, mas eu vou dar uma direcionada para ver se eu arranco mais alguma coisa, porque eu sei que, obviamente, não pode falar sobre tudo que foi dito, mas eu queria saber, assim, na tua opinião, qual que foi o ponto alto dessa reunião? Olha, sem sombra de dúvidas, Marisa, foi a... Como é que eu posso dizer aqui? Foi a certeza na fala do Flávio com relação ao Comando Vermelho e ao PCC. Para todo mundo que é aluno do Olavo de Carvalho, sabe que isso daí é um tendão de Aquiles da esquerda. A gente sabe nas declarações do Hugo Carvajal que as malas recheadas de dinheiro que iam em malas diplomáticas pelas embaixadas, não só da América Latina, mas também da Europa, vale citar aqui o Partido Cinco Estrelas da Itália e o, se não me engano, o PSOE, que é o Partido Socialista da Espanha, isso daí é uma fonte de renda muito forte para as campanhas da esquerda. Então, o crime organizado não é só a base eleitoral, não é só a festa no presídio e a votação recorde do Lula nos presídios que ocorre. É também a questão do financiamento. É assim que a esquerda se sustenta. É assim que ela pega o dinheirinho no dia da eleição e vai lá e enche o tanque de combustível do cara e pede para ele votar no PT. É assim que o cara vai e pega e paga lá 50 ou 100 para a pessoa no dia da eleição fazer boca de urna e votar no PT. Então, isso daí é algo muito grande. E quando você comprova que as famílias estão sendo destruídas através de cocaína, de maconha, de crack, etc., e esse dinheiro abastece o caixa de muitos partidos de esquerda, eu acho que você dá um duro golpe na esquerda. Quando você começa a realmente combater o tráfico de drogas. Você pode ver, o discurso da esquerda sempre é o quê? Para suavizar. Ah, não, a droga é uma questão de debate de direitos individuais, liberdade individual, quando a gente sabe que não é isso. Então, você conseguir desmascarar isso e colocar adiante uma pressão maior, né, sendo contundente na defesa de você colocar o CV e o PCC como FTO, né, Foreign Terrorist Organizations, ou seja, grupos narcoterroristas, isso é uma mudança total de paradigma. Porque você começa a combater o Beira-Mar e o Marcola da mesma maneira que você combate o Osama Bin Laden. Você não vai utilizar apenas a DEA, que é o Departamento de Entorpecentes dos Estados Unidos. Você vai utilizar os Navies, você vai utilizar a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. Você pode ver, quando os barquinhos que saem da Venezuela com cocaína se dirigem aos Estados Unidos, por que eles estão tomando bomba agora? Por que eles estão tomando míssil? Por que ele está mandando é a Marinha dos Estados Unidos, não é o DEA? Então muda totalmente o paradigma nesse combate. E o mais importante, Marisa, o Flávio ele deixa claro que pela experiência que ele tem do Rio de Janeiro e dessa maldita ADPF das favelas, que eu chamo de ADPF dos traficantes, ele sabe que se o Brasil não reconhecer o CV e o PCC como grupos narcoterroristas, o que vai acontecer? Todos os países vizinhos que estão cerrando fileira com os Estados Unidos no Shields of America e combatendo os narcoterroristas, esses países vão se transformar em locais inseguros para esses traficantes, para esses narcoterroristas. E o que eles vão fazer? Eles vão migrar para o Brasil, que será um terreno seguro. Tal qual a bandidagem do Brasil inteiro migra para o Rio de Janeiro. Porque sabe que ainda hoje a polícia tem dificuldade jurídica para incursionar, para entrar numa favela dominada pelos traficantes. Então, Flávio Bolsonaro ele foi muito feliz nesse ponto. A gente não tem a gente não tem um prazo para quando isso ocorreria, mas certamente o Flávio sendo eleito, isso ocorrerá e a gente tem esperança de que mesmo antes da sua eleição, isso sim possa ocorrer. Passando o Trump por cima, o Trump e o Rubio por cima da vontade do Lula, que vê os Estados Unidos entregar terras raras brasileiras, não só para defender a China, esse é outro ponto que vale destacar, mas também para fazer lobby a favor do CV e do PCC. É por isso que eles insistiram tanto para que nós não fôssemos recebidos. É por isso que eles não deixaram a embaixada brasileira aqui nos Estados Unidos dar espaço para o Flávio fazer uma coletiva de imprensa. Esse assunto, gente, CV e PCC, pode até acompanhar o Alan, que fala muito bem sobre esse assunto. É realmente o calcanhar de Aquiles da esquerda, podem anotar. O Dácio e o Roveran concordaram comigo que primeiro, ladies first, né? Então já foi a Paulinha, a Jamile, agora a Bárbara, sua vez, querida. Obrigada, Eduardo, pelo que você está fazendo aí. Você nos deu ainda mais argumentos para continuarmos insuportáveis, né? Já me chamam de preta de direita insuportável, então eu vou continuar sendo assim. Roger muito gratificante. Nós somos chatos, mas também estamos certos. Exato, então eu acordei assim, muito animada para destruir a esquerda. Então é impressionante como que isso eleva, né, a nossa energia e a nossa certeza. E ao mesmo tempo ver caindo vários ataques de pessoas de direita também. Então, como o Alan tem batido nisso, isso é muito importante. Eu perguntaria, com relação a esse prazo, se você saberia sobre ele, mas você já entrou nesse assunto. Então, eu queria que você trouxesse mais algum ponto alto, porque o mais importante para a gente realmente é derrotar e colocar como essas organizações criminosas do Brasil
como narcoterroristas, né? E você trouxe isso muito bem. Tem algum outro ponto alto que você pode trazer com exclusividade aqui na timeline? Eu sempre me preocupo porque a gente não pode dar detalhes de uma reunião Por favor. reservada com o Cuidado. presidente Trump. Mas eu acho que é notória uma preocupação com relação ao domínio chinês. Depois de terem dominado a África, eles também vão para outros países. E eu gosto muito de ressaltar que existem excelentes oportunidades em você fazer comércio com a China, mas também podem ocorrer alguns pontos mais sensíveis, onde você tem que ter um olhar estratégico. E nessa questão, vale ressaltar aqui que foi conversado acerca dos minerais críticos, né? Terras raras e minerais críticos são quase sinônimos. Terras raras é um conceito fixo de determinadas substâncias da tabela periódica. Minerais críticos depende de país a país, de acordo com a sua conveniência estratégica e econômica, o que aquilo dali é considerado mineral crítico ou não. Então, por exemplo, no Brasil, não é mineral crítico o manganês, porque nós temos em abundância, não nos falta. Já nos Estados Unidos, manganês é o mineral crítico, porque é 100% importado. E aí vem mais um conteúdo, porque da maneira que você conseguir industrializar e enriquecer esse manganês, ele pode se transformar no manganês grau bateria para substituir o lítio. Então veja que o Brasil é um dos raros pontos em que o Brasil complementa os Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm e o Brasil tem em abundância, né? Somos a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Temos manganês em abundância, que pese não ser terra rara, é mineral crítico para os Estados Unidos. Então, nesse ponto, tem muito trabalho a ser feito. A esquerda, é claro que ela vai vender a questão, vocês são entreguistas. Nós não somos entreguistas, entreguistas é o Lula. O Lula foi na mesa com o Trump falar de minerais críticos e terras raras e pediu, sabe o que para o Trump? Para ele pegar leve com a China. E pediu, sabe o que para o Trump? Para não reconhecer o CV e o PCC como grupos narcoterroristas. Só que pega muito mal, fica feio para eles falarem isso publicamente. Então o Lula teve que derrubar a sua própria coletiva de imprensa depois de encontrar com o Trump. E também ficou naquela linguagem corporal, gestual, em que as mãos ficam suando, em que você fica com a cara de dúvida, né? Botando a mão na boca, olhando para cima para pensar, puxar na memória o que eu vou mentir aqui na hora de eu fazer a minha declaração pública para a imprensa. Enfim, isso daí é o Lula, isso daí é o PT. Conosco aqui, nós somos transparentes. A gente quer comercializar com os Estados Unidos, são um parceiro muito mais próximos que nós e temos muita oportunidade para crescer juntos. Pessoal, só tem mais aí. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Agora é só o Dácio Roverano, 2 perguntinhas rápidas. Rápido. Beleza. Vamos lá, Eduardo. Primeiro, eu vou te dar parabéns também mais uma vez. Você foi o melhor embaixador que o Brasil nunca teve nos últimos anos. É verdade. Calou a boca de muita gente e isso nos dá muito orgulho. Parabéns pelo seu trabalho. Agora, é importante, assim, eu acho que está todo mundo angustiado com a situação dos presos políticos, que a dosimetria foi devolvida para o colo da turma do STF do mesmo jeito, né? E, obviamente, que tudo isso que você já disse significaria a libertação de todos. Afinal de contas, uma vez que enclausurarmos PCC e Comando Vermelho, toda essa sustentação da esquerda na América Latina cai e, com certeza, conseguiremos a libertação. Mas sabemos que o Felipe Martins já esteve com o Trump. Eu queria saber se vocês chegaram a falar sobre a situação dos presos políticos e não só isso. Se ele perguntou, né, se essa dosimetria melhorou alguma coisa, porque algumas sanções foram retiradas de alguns agentes e com base na tal dosimetria. Isso chegou a entrar no assunto da liberdade e a liberdade de expressão. O Lula saiu de lá e já meteu um decreto aqui. Eu queria que você pudesse falar, se puder falar sobre esse tema. Não, perfeito. O Jair Bolsonaro é um preso político, né? O Trump, por conhecer o Bolsonaro e saber da situação dele, ele sabe que essa questão é uma questão com relação a presos políticos. Ele também sabe que uma eleição do Flávio representa a anistia. Eu já conversei com o Flávio sobre isso. O Flávio ele coloca-se muito favorável até de que, tendo sucesso, e ocorrerá esse sucesso em outubro, de que o Congresso Nacional consiga pautar a anistia ainda antes do final do ano. O Lula pautou aquela PEC do rombo, vocês vão lembrar, 150, 200 bilhões de reais para ele fazer fanfarronices com dinheiro público antes dele assumir, antes dele tomar posse. Então, por que não aproveitar esse momento ímpar, onde existe um Congresso de saída, muito mais disposto a votar questões sem se preocupar com o impacto eleitoral, e aí você pode trazer gente do centro que esteja saindo do Congresso Nacional para votar a favor de uma anistia e que hoje não fica tão confortável, porque talvez a sua base eleitoral não esteja tão preocupada com isso. Então você pode apostar que essa é uma pauta prioritária, e se não for pelo Congresso, virá pelas mãos do presidente Flávio através de indulto,
que é a chamada graça, né, individual, um por um, para que eles consigam sair, não só sair da prisão, mas sair com a sua ficha totalmente limpa. Isso daí está no pensamento do Flávio. Na reunião foi levantado através do nome de Jair Bolsonaro. É por isso que é importante você sempre falar no Jair Bolsonaro, porque os presos políticos, de maneira geral, não são conhecidos. Mas quando você fala Jair Bolsonaro, todo mundo sabe. E todo mundo consegue enxergar a injustiça que foi feita. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Tem que usar isso para chamar a atenção para a causa, né? Seria um desperdício, entre aspas, você ignorar o fato de termos o presidente Bolsonaro preso e não levar essa questão adiante. Então pode ter certeza que está no coração do Flávio. Deus quiser, ainda esse ano a gente vai ver uma anistia sendo aprovada de um jeito ou de outro.